Fala galera, beleza? Konnichiwa? Aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos descobrir se os japoneses são de fato viciados em redes sociais. Será que eles realmente passam o pouco tempo livre que eles têm mexendo em Instagram, em Twitter, em coisas do tipo? Nós vamos descobrir isso graças ao meu amigo Jack do canal Interview in Japan, que foi às ruas questionar os japoneses sobre esse tema. E para nós isso daqui é maravilhoso porque nós vamos aprender japonês com isso. Com as frases ditas aqui na entrevista, nós vamos estudar japonês. Então fica comigo até o final do vídeo que vai ser muito legal, eu te garanto. Beleza? Dá um like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e bora lá! 愛知県豊明市が1日2時間以内のスマホ使用を推奨する条例を今月から実行します。それで今日は SNS の依存性について話していきたいと思います。まずはご利用されている SNS と1日の使用時間教えていただけますか？インスタグラム使ってます。インスタグラム使ってます。1日何時間ぐらいですか2時間ぐらいです。でもインスタグラム9分や全然見てない。インスタを使用することによって自分の人生はどういうふうに豊かになっていますか？承認欲求が満たされますね。Eu vou falar pra vocês que, na minha opinião, boa parte das pessoas que passam o dia postando foto em Instagram tem a mesma visão que essa moça. Pelo menos é o que eu acho, não sei a sua opinião. Escreve o que você pensa aqui nos comentários, se você concorda comigo ou não. O que você pensa a respeito desse assunto, coloca aqui nos comentários que a gente conversa numa boa, beleza? インスタグラムをよく見ます。1日に多分1時間ぐらい。でも YouTube はずっと見てます。1日中見てます。 Agora o YouTube eu gosto. Eu sei que pode parecer que eu tô puxando sardinha pro meu lado, afinal de contas eu gravo vídeos para o YouTube. Mas é que o YouTube, galera, eu realmente vejo como uma biblioteca de arquivos. Aqui, cada vídeo meu no Conversando com os Kanjis, por exemplo, eu estou sempre ensinando alguma coisa de japonês. Então não é um motivo aleatório, as pessoas que entram no meu canal têm a oportunidade de fato de aprender alguma coisa sobre a língua japonesa. Eu acho que o YouTube é muito útil. Se eu postasse esses vídeos aqui no Instagram, por exemplo, as pessoas iriam olhar só em um dia, só um momento, e depois ninguém iria entrar no meu perfil procurando determinado tema de vídeo para aprender alguma coisa. インスタグラム、TikTok 5時間22分。今日だけですか？平均じゃない。平均1日の平均が5時間22分です。それを見てどう思いますか？多いんかな。なんかでも学生の時よりは減ったと思います。自分は LINE しか使ってなくて3、4時間くらいかな。 LINE じゃなければ何も使ってないです。はい、それには理由ありますか？配信するものがないっていうのと、あとちょっと手間、人間関係のトラブルも多いしっていうので使ってないです。 Será que a gente pode dizer que traz alguns problemas mesmo? Porque muitas pessoas usam a internet, usam essas redes sociais só pra brigar, né? Só pra arrumar confusão. その中毒性が多いという認識は合っていると思いますか？それは合ってると思います。やっぱこう周り見てても、例えばご飯食べる時でも何かこう SNS 用の写真を撮ったりだとか、なんかそういう加工だとか、なんかそういうのが結構広まっているので、なんかそういうところでは中毒が広まってるんじゃないかなっていうのは思います。デジタルデトックスが大事だと思います。みんな依存してるイメージありますか？あります。めっちゃ歩きスマホとか電車とかでもちょっと本とか読んだら面白いんじゃないかなって思いますね。喋るのが友達と会った時とか文字よりなんか難しくなってる気がします。会話が、感情の読み取りとか。そこがすごいもっと対面で喋った方がいいんじゃないかなって思います。それで若者のコミュ力は減ってると思いますか？思います。ちょっとめちゃめちゃ Eu concordo muito com essa moça. Eu acho que justamente porque as pessoas não leem muitos livros hoje em dia, independente se é um livro de política, filosofia ou um romance, uma história aleatória qualquer, a leitura ajuda muito a desenvolver o vocabulário e a fluidez para você expressar as suas frases, as suas ideias. A maioria das pessoas hoje em dia mal conseguem se expressar. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto e vamos também, como sempre, galera, aprender um pouquinho de japonês aqui. Olha só essa frase. Instagram o tsukattemasu. Instagram o tsukattemasu. Uso o Instagram. Então, Instagram, o nome da rede social, Instagram o tsukattemasu.
Tsukau é o verbo usar. Aqui está no gerúndio, demonstrando que é uma ação que acontece no presente. O gerúndio em japonês, galera, nem sempre ele está destacando que uma ação está ocorrendo naquele instante, mas sim que é uma coisa que acontece. Então ele não está usando o Instagram nesse exato momento, mas ele usa essa rede social. Reparem, quem já está estudando japonês sabe que tsukatemasu é uma forma mais falada, mais fluida de usar o verbo no gerúndio, tirando a letrinha i. Normalmente tem uma letrinha i aqui no meio, não tem? Tsukateimasu, tsukateimasu. Mas na linguagem falada, para dar fluidez, nós podemos tirar esse i e fica tsukatemasu. Aqui nós podemos mudar a palavra Instagram para qualquer outra rede social que você utiliza, tá? Sem problema algum. E aí manteremos só essa estruturinha aqui. Tal rede social o tsukatemasu. O Jack fez uma pergunta bem interessante também, gente, que foi essa aqui. Ichinichi nanjikan gurai desu ka? Ichinichi nanjikan gurai desu ka? Cerca de quantas horas por dia você está aí usando essa rede social? E uma possibilidade de resposta, galera, que aqueles meninos responderam foi essa daqui. Nijikan gurai desu. Nijikan gurai desu. Por volta de 2 horas. Então essa daqui é uma outra coisa que nós aprendemos bem legal nessa entrevista, a perguntar quantas horas a pessoa realiza determinada atividade, ichinichi nanjikan gurai desu ka? E uma possibilidade de resposta, nijikan gurai desu. Aqui você pode mudar a quantidade de horas, colocar a quantidade de horas que você quiser. E teve uma moça que falou o seguinte, gente, YouTube wa zutto miteimasu. YouTube wa zutto miteimasu. Já o YouTube, estou sempre assistindo. YouTube wa zutto miteimasu. Aqui, galera, quem está estudando pode se perguntar, ué, se é o verbo miru, o verbo ver que está aqui, nós não teremos que colocar YouTube o, a partícula o, que aponta o objeto direto, ao invés da partícula wa? De fato, galera, isso acontece, mas a partícula wa ela pode ser usada no lugar da partícula o em determinadas situações para marcar que nós estamos falando de um contexto, tá? Ou seja, aqui ela não está simplesmente dizendo eu assisto o YouTube. Ela está falando quanto ao YouTube, eu assisto. Veja que tem aqui um grau até de comparação. Esse daqui eu não uso. Já o YouTube, quanto ao YouTube, sim, estou sempre assistindo. Então, aí nessa situação, nós podemos usar a partícula wa no lugar da partícula o. Então, fica YouTube wa zutto miteimasu. Já o YouTube, estou sempre assistindo. Zutto. Zutto significa sempre, né? Direto. YouTube wa zutto miteimasu. Aprender essas frases, decorar essas estruturas é muito legal, mas eu faço a seguinte pergunta para você que está sempre aqui me assistindo no YouTube. E se você precisar se expressar de uma forma que não está aqui nessas estruturas que eu ensino no YouTube? E se você precisar formar a sua própria frase em japonês? Aí tudo vira uma bagunça, né? Isso acontece, gente, porque decorar frases é legal, pode até ser útil, mas o que te dá liberdade de usar o idioma japonês como você bem quiser é ter o domínio da base, da estrutura da língua japonesa. Ou seja, não é só sobre decorar, mas sim entender como funciona o idioma japonês e como você pode formular as suas próprias frases. E eu, como professor de língua japonesa formado em letras português e japonês, te garanto, te afirmo com toda a certeza, é impossível desenvolver um japonês consistente sem dominar a base do idioma. É por isso que eu criei o Essencial Japão. Aprenda japonês do zero em até 100 dias. Gente, isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde nós vamos, partindo do zero, estudar todos os itens que estão aqui na tela, ou seja, todos os fundamentos da língua japonesa. Se você realizar apenas uma única aula por dia, antes de 100 dias você consegue concluir todas essas aulas e adquirir esse conhecimento na estrutura da língua japonesa. E o melhor de tudo, você faz isso com um preço extremamente acessível. Eu fiz isso daqui para que qualquer pessoa que queira aprender esse idioma que eu amo tanto, que é a língua japonesa,
possa aprender independente da sua condição financeira. Não tá acreditando em mim? É só clicar no link que tá aqui na descrição, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai ficar espantado com o preço e vai querer se juntar a mim e os meus outros alunos lá no Essencial Japão. É só clicar no link, as aulas já estão disponíveis, tá? Eu também vou deixar aqui na tela, galera, 2 vídeos bem legais do Conversando com os Kanjis. Faz uma maratona de vídeos aqui no canal. Tem muita coisa legal, eu tenho certeza que vai te engrandecer de alguma forma. Deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal, porque tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Valeu, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo.